Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz semana. Que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui. Boa noite também quem está assistindo aí de casa, seja bem-vindo. Você já parou para pensar que Deus já te livrou de várias coisas que você nem sabe? Assaltos, talvez um acidente, às vezes uma doença através de uma água contaminada, que talvez você bebeu, mas você não contraiu a bactéria. De tentações, de pecados, o tempo todo o Senhor está nos livrando. Eu vou pedir para os irmãos, convidar os irmãos a abrir os Salmos 91. A gente vai iniciar nossa mensagem com o verso 11 e 12. Um Salmos muito conhecido, né? Muita gente tem decorado aí, muito bonito também, porque tem muitas promessas do Senhor para nós. Todos acharam? Amém. Amém? Vamos orar novamente? Amadíssimo Deus, neste momento pedimos a Tua presença aqui, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, os Teus anjos estão aqui, ó Pai, nos fazendo companhia. Nós pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor complete, ó Pai, o vazio que vem estar no nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai, e que tudo que seja dito aqui, que seja para edificação, que seja para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Diz assim na minha Bíblia: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Então, o Senhor deixou seres celestiais para quê? Para nos proteger, para nos auxiliar e para nos livrar. Então, por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui de coisas que talvez a gente já passou e a gente não percebeu. Por exemplo, um acidente. Quantas vezes a gente está no trânsito aí e às vezes nem imagina que o Senhor nos livrou de um acidente. Porque todos nós temos um anjo ali que está ali para nos proteger e nos livrar de um assalto, de algo ruim. E foi isso que a gente acabou de ler aqui no Salmos 91. E sim, a mensagem de hoje vai ser sobre anjos. Esses seres que o Senhor criou, não para que a gente adore eles, mas para que a gente adore ao Senhor e agradeça ao Senhor por eles também. Porque a gente pode ver na Bíblia vários relatos sobre anjos. A gente precisaria aqui de uma série para falar de vários aspectos de anjos e de todas as passagens ali que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, eu posso citar aqui Daniel, quando está na cova dos leões, anjos estão ali com Daniel. Quando Pedro é libertado das prisões, um anjo ali abre os portões. Quando Cristo ressuscita, vem um anjo e causa ali um grande terremoto. Muitas e muitas outras passagens a gente vê a presença de anjos. A gente poderia falar, por exemplo, da categoria de anjos, arcanjos, arcanjo, querubins, serafins, as funções, os atributos, a quantidade de anjos. É um assunto que tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos citar alguns pontos apenas aqui. Eu quero que os irmãos estão no livro de Salmos, né? Nós vamos para outro verso muito famoso também, Salmo 34, verso 7. Salmos 34, verso 7. Amém? Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, né? Amém. Nós podemos ter essa certeza que tem um anjo do Senhor ali sempre ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de tentações e pecados. Eu citei algumas histórias aqui, e uma história que eu gosto bastante está lá em 2 Reis, no capítulo 6, e essa a gente vai falar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Vou resumir o restante da história. Então o rei da Síria, ele estava ali planejando invadir Samaria. Só que Deus na época era o profeta Eliseu ali, avisa o profeta Eliseu e Eliseu vai e fala para o rei. E aí, se a gente continuar a história, vamos ler o 10 também. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. E aí, o rei da Síria, ele ficou um pouco indignado, porque o que ele planejava, o rei de Samaria descobria. Então ele falou: olha, tem algum infiltrado aqui, não é possível, né? Porque tudo que a gente planeja aqui, eu converso com vocês, eles descobrem, tem algum infiltrado. E ali um certo homem fala: não tem infiltrado. É certo que Eliseu, homem de Deus, tem avisado ao rei de Israel. E o que o rei da Síria faz? Ele vai e pede para que os homens prendam Eliseu, para que ele não tivesse mais esse problema. E ali eles vão. Aí no verso 15, no verso 14, vamos lá. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E olha o que diz o verso 16. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. No verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu tinha ali um aprendiz, né, que a Bíblia chama de moço do homem de Deus, e ele teme. Quantas vezes nós tememos? Quantas vezes nós somos chamados para falar a verdade, nós somos chamados para provar a nossa fé e nós tememos. Mas muito mais são aqueles que estão ao lado da verdade, ao lado nosso, quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, do que os exércitos humanos ou os exércitos de Satanás. E a história continua. Eliseu ora ali e é ferido aquelas pessoas, aqueles guerreiros, né? Os olhos ali de cegueira. E então Eliseu, ele conduz para Samaria. E chega ali em Samaria, eles, né, voltam a enxergar, talvez seria uma confusão mental, algo do tipo, não sei se seria uma cegueira nos olhos realmente, literal, mas talvez alguma confusão ali, que eles são levados para Samaria, e de repente eles se veem ali, e o rei de Israel fala assim: agora nós vamos matar esse povo. E o que Eliseu fala? Vamos fazer um banquete. Já pensou você fazer um banquete para o seu inimigo que quer te matar? Foi isso que o Senhor falou para Eliseu falar para o rei de Samaria. E eles oferecem ali, vamos só para vocês conferirem o que eu estou lendo, no verso 23 do capítulo 6 diz: ofereceu-lhes o rei um grande banquete, comeram e beberam, despediu-se-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A gente vê que lá na frente, novamente, né, eles vão cercar Samaria, enfim. Mas para a história seria isso aqui. Isso é muito impressionante, porque quantas vezes nós estamos cegos assim também como o moço do homem de Deus. E nós não conseguimos enxergar aquilo que está na nossa frente. O mundo espiritual, ele é real. Tanto que nós temos anjos bons para nos proteger, como também nós temos anjos, demônios, anjos caídos que nos fazem tropeçar, que querem o tempo todo nos levar a pecar.
E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sempre oro muito para que o Senhor envie anjos na minha vida. E quando eu era muito nova, assim, né, eu saí de casa muito nova com 18 anos e eu mudei da cidade dos meus pais. E eu sempre gostei muito de participar de todas as programações da igreja. E tinha uma igreja de uma cidade que eu morava, não sei quantos conhecem aqui um pouco do Espírito Santo, mas eu morei na cidade lá de Cariacica, que é uma das cidades mais perigosas do estado. E tinha uma igreja que eu gostava muito. É uma igreja assim que tinha muitas semanas de orações, muitos cultos, muita vigília, e eu não gostava de perder. Então, vez ou outra eu tinha carona com algum outro irmão, né? Os irmãos ali, as irmãs e tal. Mas quando eu não tinha, eu não queria perder. Então eu ia sozinha. Então eu ia à noite, passava em alguns becos escuros e orava ao Senhor. Senhor, e eu faço essa oração até hoje quando eu me sinto em perigo na rua. As mulheres sabem, né? Que a gente é muito frágil na rua à noite. E eu falava assim, Senhor, eu não preciso ver. Mas se alguém quiser fazer alguma maldade, quiser me assaltar, que essa pessoa veja que eu estou acompanhada. E eu tenho certeza que se em algum momento foi preciso, eu tinha essa proteção. Naquela época eu não tinha muitas condições, né? Tinha acabado de sair da casa dos meus pais, enfim. Tem um outro contexto aí por trás. Então eu não tinha condição de ficar pegando Uber, por exemplo. Não tinha muito, né? Eu só queria ir para a igreja mesmo, então eu ia. Não tô incentivando isso a sair por aí à noite. Estou falando um exemplo que eu fazia e oração que eu fazia e que o Senhor sempre me protegeu, sempre me guardou. E Ele está disposto a isso. Nós precisamos buscar ao Senhor. Quando nós, antes de nós sairmos de casa, antes de nós ligarmos o carro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E o Senhor, Ele está disposto, Ele tem seres celestiais para nos proteger, para estar conosco no carro, na casa, no nosso trabalho o tempo todo. Porque nós estamos aqui na casa do Senhor, mas para esse teto cair em cima da nossa cabeça é isso aqui. Nós só estamos vivos porque o Senhor nos permite estar. Você só está aqui nessa noite porque o Senhor permitiu que você viesse aqui. Porque o tempo todo Satanás quer te derrubar. Irmãos, entre várias coisas, um dos papéis dos anjos é atuar na família. E muitas das coisas que eu falei está no livro Verdade sobre os Anjos, que é um livro muito bonito. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre os anjos, existem várias passagens que eu citei aqui, e o livro Verdade sobre os Anjos também vai trazer um pouquinho mais de entendimento sobre esse assunto. Mas olha que interessante, que diz aqui, antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Aqui está falando do culto familiar. Antes de você sair da sua casa, você tem que pegar a sua esposa, né, os homens aí que são sacerdotes do lar, ou a esposa, chamar o marido, os filhos, entregar a sua família ao Senhor e pedir a proteção e rogar ao Senhor os anjos para que o protejam. Continua. O que eu estou lendo está em Verdade sobre os Anjos, página 16. E diz assim, vão com humildade, coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atente-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Os pais devem entregar os seus filhos e rogar todas as manhãs para que os anjos os protejam das tentações. E quantas vezes nós estamos cegos, né? E a gente não consegue enxergar as tentações que tem. E nós sabemos aqui, eu tenho a minha correria na semana. A partir, amanhecer o dia, segunda-feira, a gente sabe que é trabalho, é correria, é compromisso, mas nós não podemos deixar de começar o dia com o Senhor.
é muito importante. A gente não pode deixar de orar na primeira hora do dia. Mesmo que você talvez tenha um dia mais corrido, que você não consiga fazer como de costume, não deixe de entregar o seu dia ao Senhor. Sobre esse assunto, Martinho Lutero disse algo bem interessante que a gente deveria colocar na nossa vida. Ele falou assim: no dia em que eu tenho mais coisas para fazer, que eu tenho mais atividades, que eu tenho mais tarefas, é o dia que eu acordo mais cedo para buscar ao Senhor, porque eu sei que quanto mais coisas eu tenho, quanto mais cheio vai ser o meu dia, mais chance eu tenho de pecar, de cair. Então nós temos que sempre buscar estar na presença do Senhor. Verdade sobre os anjos, página 14 diz: não sabemos que consequências terá um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para cuidarem de nós, e se nos colocarmos sob sua proteção no tempo de perigo, estarão ao nosso lado. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos nas ações. Então, o anjo, ele nos protege e ele também, inconscientemente, quando nós estamos em perigo, né, de exercer algo ruim, alguma influência ruim, a gente recebe essa orientação. Olha como Deus é muito bom para conosco. Nós temos uma natureza caída, o pecado habita em nós. Mas o Senhor, Ele o tempo todo, o plano de Deus é muito perfeito. O plano da salvação é muito perfeito. E esses seres estão a serviço do Senhor na nossa vida. Eles estão presentes no nosso meio para que a gente cumpra a missão que o Senhor nos confiou. Qual a missão que o Senhor nos confiou? É levar o Evangelho ao mundo, que os próprios anjos poderiam fazer por nós. Mas o Senhor, por misericórdia, Ele deixou para que a gente fizesse, porque a gente precisa dessa transformação. Mas nós não vamos sozinhos. Saiba que quando você sai para o campo missionário, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você e os anjos estão com você. Irmãos, quando nós lemos Daniel 12, a gente vê que lá fala que haverá um tempo de angústia a qual nunca houve, e às vezes bate uma aflição. Nós somos seres humanos, às vezes você olha aquilo ali, bate uma aflição, será que eu vou conseguir suportar esse tempo de angústia a qual nunca houve? A gente olha na Bíblia, a gente vê tantas angústias, tantos tempos que passaram. Babilônia, olha o que o próprio Daniel sofreu, olha o que os discípulos, muitos apóstolos morreram ali de forma muito cruel, na Idade Média. O que esperará desse tempo? Irmãos, os anjos do Senhor estarão conosco, nos dando força. Nós não temos que temer isso, nós temos que temer é perder a nossa salvação. Agora, o que virá, isso aí a gente pode ter certeza. Assim como os anjos do Senhor alimentaram Elias naquele período que ele estava emocionalmente abalado, fugindo de Jezabel, em um período difícil, nós seremos alimentados também. O que nós precisarmos, o que for para a nossa salvação, o Senhor nos enviará através também dos seus anjos, né, dos seus seres celestiais. O Grande Conflito diz: os anjos não abandonarão os fiéis no tempo de prova. Eu não sei qual é o tempo que você está passando. Não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida. Só o Senhor sabe as lágrimas que você derrama no seu quarto, o que você clama, o que você chora a Deus, pedindo a bênção que você tem pedido e clamado. Mas você não está sozinho. Permita que a sua casa seja casa de anjos. Que anjos habitem na sua casa. Que anjos andam com você no seu carro. Louvem ao Senhor. Quando você roga a presença do Senhor, esses seres celestiais, eles vão estar no ambiente em que você estiver. O ambiente vai ficar leve. Você vai sentir a presença do Senhor. Se você estiver feliz, os anjos do Senhor estão com você.
Se você estiver triste, os anjos do Senhor estão com você. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Só não permita, irmãos, pela misericórdia do Senhor. E isso não sou eu falando, mas o Senhor falando, inclusive para mim, que a gente saia sem entregar a nossa vida ao Senhor. Porque nós não sabemos o que vai acontecer na vida de ninguém amanhã aqui. Entregue a sua vida ao Senhor todos os dias, antes de sair daqui, quando você chegar na sua casa, ao acordar, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E que muito em breve o Senhor Jesus irá voltar. E nós teremos muitos anjos com ele. E no céu, nós vamos poder ter a experiência de conversar com o nosso anjo e saber de muitas coisas, de muitos perigos, de muitas tentações que eles nos ajudaram a vencer e que muitos perigos que a gente poderia sofrer e ele nos livrou. Amadíssimo Deus, louvamos e exaltamos o nome do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem pensado, o Senhor tem nos amado tão grandemente, ó Pai, que tem permitido que seres celestiais nos protejam todos os dias, ó Pai, dos males, das coisas horríveis desse mundo, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, entregar o nosso dia a dia nas mãos do Senhor, para que o Senhor envie anjos, ó Pai, ao nosso serviço e à nossa proteção. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nos perdoe todas as vezes, ó Pai, que erramos e não entregamos a nossa vida, a nossa família no altar do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos incomode todas as manhãs, para que nós possamos, ó Pai, estar diante do Senhor na primeira hora. Eu peço de forma especial por cada família aqui representada, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que nos leve de volta para os nossos lares em segurança, na proteção dos anjos que o Senhor coloca ao nosso dispor, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.